Pronto. Boa noite, pessoal. Hoje, terça-feira, nosso segundo dia de aula da semana. Essa semana a gente está trabalhando com Pratyahara, né? A gente começou a olhar um pouco para essa etapa do caminho do yoga ontem, segunda-feira, e temos aí uma primeira olhada no que diz esse Yoga Sutra, né? O primeiro Yoga Sutra, que é o 54, lembrando que são só dois sobre essa parte. E a gente começou a interpretar, né? Lendo alguns comentários para ver o que faz sentido, o que não faz sentido, e tentar trazer isso para a nossa vivência. E aí hoje a gente vai seguir ainda nesse Yoga Sutra e ainda vamos ter mais um dia nesse Yoga Sutra. Vão ser 3 dias no total, porque ele é um pouco complexo, eu acho que merece um pouco mais de atenção, tá bem? Então, antes de iniciar a nossa aula, nós vamos entoar o nosso mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavirvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, vamos lá seguir para o nosso estudo desse Yoga Sutra. Eu vou ler ele de novo e vou só recapitular o que a gente já falou. Então, esse Yoga Sutra diz: em Pratyahara ou abstração, é como se os sentidos imitassem a mente, retirando-se dos objetos. E aí, na aula passada, a gente conversou bastante sobre os sentidos e essas percepções, né? Dos sentidos, os órgãos, né? E como eles percebem essas vibrações dos objetos ao nosso redor. Hoje eu quero dar. Ele vai trazer agora uma explicação maior sobre esses objetos exteriores e como fazer isso. Então, eu vou dar uma pequena retomada apenas para que faça sentido o parágrafo. E aí ele diz que na prática do yoga, o mundo exterior tem que ser completamente excluído sempre que necessário, a fim de que o yogi possa combater apenas contra a sua mente, que é o que a gente tinha conversado, né? A ideia é que a gente possa quase que se desconectar dos objetos do mundo exterior em Pratyahara, tá? E aí, Taimini segue dizendo o seguinte: vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão, né? Se examinarmos o conteúdo da nossa mente a qualquer momento, quando não estivermos fazendo nenhum esforço mental específico, né? Então, sei lá, às vezes alguma atividade do trabalho, por exemplo, cozinhando, depende do que você estiver fazendo, né? A gente põe uma atividade mental focada nisso, né? Então, não é nessa situação. Descobriremos que as imagens mentais que estão presentes e mudando constantemente podem ser divididas em 3 categorias. 1. Impressões sempre imutáveis produzidas pelo mundo exterior através das vibrações que colidem com os órgãos sensoriais, então é disso que a gente estava falando antes. 2. Memórias de experiências passadas flutuando na mente. E 3. Imagens mentais vinculadas à antecipação do futuro. Então, é muito simples, né, o que ele está dizendo. Se a gente não está focado em nada, nenhuma atividade,
nossa mente vai passar por esses 3 tipos de pensamento. E aí ele vai dizer que os itens 2 e 3 referem-se a categorias totalmente mentais, não dependentes de qualquer realidade objetiva exteriormente. Enquanto a primeira há resultados diretos do contato com o mundo exterior. Ok? O objetivo de Pratyahara é eliminar a primeira por completo da mente, deixando apenas a segunda e a terceira, né, que são essas memórias de experiências passadas e essa antecipação do futuro, para serem dominadas ali em Dharana e Dhyana, que são os passos que vêm depois de Pratyahara. Pratyahara interpõe, por assim dizer, um anteparo entre os órgãos sensoriais e a mente, isolando-a completamente do mundo externo. Então, não é como se, de fato, a gente discutiu isso, né, na aula passada, não é como se, de fato, eu não estivesse ouvindo, não é como se, de fato, eu não estivesse sentindo cheiro, não é como se, de fato, eu não estivesse sentindo frio, por exemplo. Mas a gente consegue criar um anteparo entre os órgãos sensoriais e a mente. Então, os órgãos podem até sentir, mas essa informação não vai chegar na mente. Complexo, né? Então, fica mais fácil apreciar a maneira pela qual a ideia foi apresentada se nos lembrarmos de que, de acordo com a psicologia do yoga, os sentidos realmente são parte da mente inferior. Atenção aqui. Eles são, como se diz, os postos avançados da mente no mundo exterior e devem seguir a liderança da mente. Quando a mente quer entrar em contato com o mundo exterior, eles devem começar a funcionar. Quando a mente decide retirar-se, eles devem estar prontos para fazer o mesmo, rompendo assim toda a conexão com o mundo lá fora. Esta relação entre mente e sentidos foi, de modo muito apropriada, comparada à relação numa colmeia entre as abelhas e a abelha rainha. As abelhas seguem a rainha em grupo quando ela voa de um lado para o outro e não agem independente dela. Então, pessoal, ele traz essa importância dos órgãos sensoriais, essa importância dos nossos sentidos e também a importância de saber ligar e desligar esses sentidos de fato, né? É importante que a gente tenha eles para que possamos entrar em contato com o mundo exterior. Vamos supor que no momento eu só tenho a minha visão disponível. Ainda assim, eu estou entrando em contato com o mundo exterior. Eu só tenho a minha audição agora. Ainda assim, estou entrando em contato com o mundo exterior, tá? E aí eles todos somados, né, trazem essa totalidade. E aí o Taimini vai seguir falando um pouco mais sobre essa ruptura, tá? É possível essa total ruptura de contato com o mundo exterior da maneira indicada? Não somente é possível, mas absolutamente necessária caso os estágios mais elevados da senda do yoga tenham sido trilhados. Mas, para alcançar tal sucesso, a vida do yoga precisa ser adotada como um todo. Todas as diferentes etapas ou partes integrantes da disciplina do yoga são interligadas. Ademais, o sucesso na resolução de determinado problema depende, em grande parte, de até que ponto outros problemas correlatos, especialmente os que antecedem, tenham sido dominados. Se o Yama e Niyama não tiverem sido suficientemente praticados, e todas as perturbações emocionais eliminadas, que complexo, né? Eliminar todas as perturbações emocionais. Se a asana e pranayama não estiverem sob domínio e o corpo físico não tiver sido inteiramente controlado, por certo, a prática de pratyahara estará fadada ao fracasso. Mas,
Se toda a vida do praticante estiver de acordo com o ideal do yoga e todas as suas energias forem empregadas em alcançar seu objetivo final, o sucesso virá mais cedo ou mais tarde. E aí, tem mais uma parte que eu vou deixar para amanhã, porque senão vai ficar extremamente longo esse começo. Mas eu acho interessante porque ele traz tudo isso e ainda no final ele fala: olha, vai acontecer, porém, mais cedo ou mais tarde. Então, exige um autoconhecimento, não no sentido de. No sentido de você entender mesmo se você está fazendo ou não. Se você está cumprindo ou não com essas etapas, né? Dentro do yoga. Porque só aí, mais cedo ou mais tarde, você vai conseguir fazer essa divisão, né? Só aí você vai conseguir acionar essa chave de liga e desligar automaticamente. Automaticamente, pessoal, pelo amor de Deus, né? Não é como se eu fosse lá tocar e pim, 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 tá, liga, desliga. Não é isso, né? Mas você vai conseguir controlar isso. Não vai ser uma coisa que acontece apenas, por exemplo, quando a gente está dormindo. E mesmo assim, quando está dormindo, não é completamente assim, né? Então, eu acho que o Pratyahara é complexo, mas é muito interessante a gente desenvolver essa ideia de que a gente pode sim ter esse controle, porém, contudo e todavia, todos os outros passos têm que ser seguidos. É impossível você chegar em Pratyahara se você não traçou um caminho até lá. Tá bem? É isso. Essa é a nossa reflexão de hoje. Amanhã não, porque amanhã é quarta. Quinta-feira nós vamos terminar este sutra. E na sexta a gente vai para o próximo sutra, que também é sobre Pratyahara, mas ele é mais curtinho, um pouco mais fácil, tá? Então vamos seguir para a nossa prática de asanas agora. E hoje nós vamos começar deitadas de barriga para cima, com as pernas estendidas, braços ao longo do corpo. Sinta o peso do seu corpo no chão e permita que o seu corpo se entregue a ele. Perceba como está o seu corpo agora. E faça de tudo para que esse momento seja seu praticando. Tente deixar tudo aquilo que não tem nada a ver com a aula fora dela. Se você estava de olhos fechados, pode abrir agora. Observe esse ambiente ao seu redor. Escute os sons desse ambiente. Sinta os odores. Perceba se algum sabor vem. E se você sente frio, calor, conforto, o que você sente pela sua pele? Vá analisando esses aspectos agora. E então, flexionamos ambos os joelhos, eles apontam para o teto. E nós vamos fazer aquela sequência
que já estamos bem acostumados com as pernas. Primeiro, trazendo a nossa perna direita em direção ao peito e abraçando ali pela frente do joelho. Traga essa perna com um certo vigor, mas sem tensionar o corpo. E vamos trocar a pegada e segurar atrás do joelho e estender a nossa perna lá para cima, 90 graus, se for possível. Se não, você pode flexionar o seu joelho e você segura aonde for mais confortável. Flexionamos o joelho direito e trazemos o nosso tornozelo direito lá bem próximo do joelho esquerdo, formando um 4 com as nossas pernas. Daqui, nós vamos puxar agora a perna esquerda em direção ao peito, sentindo o alongamento da parte posterior da perna direita. E tornamos a perna esquerda para o chão. Nós vamos agora deslizar essa perna direita por cima da esquerda, até que os joelhos se encontrem. A mão esquerda vai segurar o joelho direito e trazer ele próximo do chão. O braço direito tende na altura do ombro e você pode olhar para frente, você pode olhar para a sua mão direita, como for mais confortável. Lembrando, pessoal, de não levantar muito o seu ombro direito do chão. E tornamos, fazemos uma pequena pausa antes de começar para o outro lado. E seguimos para o lado esquerdo, trazendo a perna esquerda em direção ao peito, abraçando e puxando com certo vigor. Seguramos atrás do joelho e estendemos a nossa perna esquerda. Se precisar flexionar, fique à vontade. E vai escolhendo onde você quer segurar. Flexionamos o joelho esquerdo e trazemos o tornozelo esquerdo lá próximo do nosso joelho direito, fazendo um 4 com as pernas e puxamos a perna direita em direção ao peito. E tornamos a perna direita lá para o chão. A perna esquerda escorrega até o final e os joelhos ficam alinhados. Assim, a mão direita vai puxar o joelho esquerdo em direção ao chão. O braço esquerdo se abre na altura do ombro e você pode tanto olhar para cima quanto para ele.
Retornamos devagar e descansamos com os joelhos ainda flexionados, apenas percebendo os efeitos. Seguiremos para a nossa invertida de hoje, retumbando a cavangaça na meia ponte ou ponte amarrada. Nós vamos usar os nossos quadríceps e os nossos glúteos para tirar o quadril do chão. Os braços estão ao longo do corpo, mãos no chão e tiramos toda essa parte do corpo do chão. Essa daqui é uma postura invertida, pessoal, mas ela é bem leve, tá? Eu não recomendo mais se você tiver com sérios problemas na coluna, na cervical, ou se tiver sérios problemas cardíacos, ok? Mas, se você achar que é possível, fique aqui um pouquinho. Você volta quando achar necessário ou me acompanha. Retornamos devagar, encaixando vértebra por vértebra, até que o quadril chegue no chão. Seguiremos para Matsyasana, mas a versão antiga dessa vez, a postura do peixe na versão mais antiga. Então, se você não consegue fazer lótus, você vai cruzar as suas pernas como se estivesse sentado no chão, ou apenas juntar elas aqui embaixo, não precisa necessariamente cruzar se for muito incômodo para você, ok? Mas se você faz lótus, você vai entrar em lótus. E nessa postura do peixe mais antiga, os nossos braços se cruzam lá atrás e cada mão toca o ombro oposto. A cabeça descansa aí em cima dos braços. Existe ainda assim uma acentuação lá de lombar, como no peixe mais moderno. Sim, ela é menor do que no peixe moderno, mas ainda assim ela está aí. Retorne quando achar necessário, fique aqui comigo. E vamos soltando aos poucos. Pode manter as suas pernas ainda flexionadas, descanse um pouco e perceba os efeitos. Daqui, vamos nos colocar sentados, com as pernas cruzadas para fazer uma torção Ardha Matsyendrasana. Eu digo com as pernas cruzadas agora, mas nós já vamos sair desta posição. Vamos estender ambas, mas não vamos ficar aqui. Por quê? A perna direita se aproxima do corpo, flexionando o joelho, e a perna esquerda passa por baixo da perna direita, que abriu esse espacinho, né? O pé esquerdo vem aqui ao lado do glúteo, encostando o peito do pé no chão. Você pode manter o seu pé direito aqui onde ele está, ou, se for possível, passar ele lá para o outro lado da perna esquerda. Mas você só vai passar ele lá para o outro lado se você consegue encostar a planta do seu pé todinho no chão, ok?
Mantendo a coluna ereta, você vai escolher como quer segurar o seu joelho, se prefere com as mãos, se prefere abraçar ou então passar o seu braço esquerdo. A mão direita vai lá para trás e nós torcemos olhando por cima do ombro direito, mantendo a coluna ereta. Retornamos e vamos fazer para o outro lado. Estendemos ambas as pernas, trazemos a perna esquerda, perna direita passa lá por baixo. Você escolhe onde quer deixar o seu pé esquerdo e como quer segurar o seu joelho direito. Torce lá para trás, olhando por cima do seu ombro esquerdo agora. Retornamos devagar. E agora sim nós vamos entrar em dandaça na postura do bastão, com ambas as pernas flexionadas. O mais importante, vocês já sabem, é manter a coluna ereta. Então, se precisar flexionar um pouco as pernas, não tem o menor problema. Você não precisa ficar com elas 100% juntas também, como for mais confortável. E aqui observe um pouco o seu corpo. E daqui, nós vamos entrar em Paschimottanasana, mas daquele jeitinho que eu gosto mais de entrar. Vamos flexionar ambos os joelhos, trazendo as pernas mais aqui, pertinho do nosso tronco. Os braços estão por fora das pernas. E o que nós vamos fazer é calçar os nossos pés com as mãos pela frente. E vamos caminhando com os pés para frente, até onde for o nosso limite. Se o meu limite for aqui, eu vou parar aqui, ok? Se você consegue mais, você vai mais. Quando você chegar no seu limite, você vai relaxar a cabeça e coluna. Retornamos devagar. Agora vou dar essa colher de chá, pode sentar com as pernas cruzadas. Sinta um pouquinho os efeitos. E nós vamos, aos poucos, nos colocando de pé. E eu vou arrumar esse zoom que a câmera deu em mim agora, por algum motivo estranho. E também arrumar aqui para que vocês consigam enxergar minha cabeça e a parte de cima do meu tronco. Agora que estamos de pé, tenha os seus pés paralelos e perceba como está o seu corpo de pé. Você sente algum tipo de oscilação? É muito normal a gente sentir uma leve oscilação quando estamos de pé. Perceba isso.
Conseguiu perceber? Então, agora nós vamos seguir para Vrikasana, a postura da árvore. Vocês já conhecem, a gente já fez várias vezes, mas eu vou guiar com certeza. E vamos começar com a nossa perna direita. Primeiro, colocamos o nosso pé direito levemente para o lado, abrimos bem os dedos dos pés e fixamos eles bem no chão. Aos poucos, vamos levando o nosso peso todinho para a perna direita até que seja possível tirar a perna esquerda do chão. Você vai escolher onde consegue ou deseja colocar a sua perna, apoiar o seu pé esquerdo e como quer manter os seus braços. Lembrando que se você tem dificuldade com equilíbrio, coloque uma cadeira na sua frente ou apoie-se na parede. Fixe o seu olhar em um ponto na sua frente. Respire. Retornamos devagar. Pare um pouquinho no meio. Sinta se existe alguma diferença entre os lados do seu corpo. E agora nós vamos fazer a árvore para o outro lado. Então, o pé esquerdo vai levemente para a lateral. Abrimos bem os dedos do pé esquerdo e fixamos eles no chão. Transferimos o nosso peso todo para a perna esquerda até que seja possível soltar a perna direita. Você escolhe onde deseja colocar a sua perna direita, como deseja posicionar o pé e os braços. Foque em um ponto fixo à sua frente. Aos poucos desfazemos a postura e paramos aqui com os pés paralelos. Perceba como está a oscilação agora. Seguimos daqui para a Uttanasana, grande extensão, começando flexionando o quadril à frente até o limite. Quando chegar no limite, podemos flexionar as costas e os joelhos, deixando que cabeça e braços pendam em direção ao chão. O importante é que aqui em Uttanasana, você não bloqueie o alongamento. Às vezes a gente fica com medo de sentir dor, de alongar demais, e acaba tensionando. Para que isso não aconteça, fique bem tranquilo. Só esses joelhos, pode flexionar. É melhor para você estar com os joelhos flexionados e se sentindo bem do que com os joelhos duros e se tensionando todo. Continuem aí em Uttanasana, eu só vou mudar aqui a câmera. E aí, daqui de Uttanasana, nós vamos para Malasana, a postura do sal. Como faremos isso? Os joelhos começam a flexionar mais ainda e os pés vão abrindo lateralmente. Vamos encaixando o nosso corpo entre as pernas sem sentar no chão, mas é quase como se fôssemos sentar.
Se você não consegue manter essa postura por conta dos joelhos, por favor, não faça. Se você sente muita dificuldade por alguma outra questão, você pode sim encostar aqui no chão, tá bom? Chegando aqui, una as mãos em frente ao peito e use os cotovelos para afastar as pernas e manter o peito bem aberto. Fique aqui comigo até quando achar que deu. Vamos então sentar no chão. Pode cruzar as pernas por um instante apenas para sentir os efeitos da prática. E seguimos para a postura do gato, vocês já conhecem. É aquela que nós chamamos de 4 apoios. As mãos estão embaixo dos ombros e os joelhos seguem os quadris. Hoje vamos fazer aquele movimento acompanhando a respiração. Então, ao inspirar, abre o peito, olha lá para frente. Ao expirar, faça um C com a coluna e olhe lá para o seu umbigo. Faça no tempo da sua respiração. E na próxima expiração, volte para a postura neutra. Daqui, veja se você tem espaço aí para frente. Nós vamos entrar em Anahatasana, a postura do coração derretido. Então, o que vamos fazer basicamente é estender os nossos braços lá para frente, caminhar com eles, mantendo as pernas aqui e levando o nosso peito em direção ao chão, encostando ou testa ou queixo no chão. Veja se é possível. Afunde bem a coluna. Vá deitando de bruços e descansando a cabeça nas mãos. Quando entramos em Anahatasana e eu falo para afundar a coluna, principalmente a parte superior da coluna, tá, gente? Por isso que a gente quer encostar o peito no chão, ok? E daqui nós vamos para Salamba Bhujangasana, que é a postura da esfinge. Então vocês já sabem. Junte as pernas estendidas lá atrás. Nós vamos trazer os cotovelos embaixo dos ombros.
assim, tá? E os antebraços estão lá no chão, as mãos também tocam no chão. Nós olhamos para frente. Se você tem muito desconforto lombar, tome cuidado. Retorne para a posição de bruços. E nós vamos rolar para ficar deitados de barriga para cima. Então, role aí para o lado que você achar melhor. E fique deitado de barriga para cima, com as pernas estendidas agora. Apenas para você ir sentindo os efeitos da prática por um 2, as pernas. E aproveite já para trazê-las bem próximas ao peito. E abrace elas pela frente dos joelhos, trazendo elas com certo vigor para mais perto ainda. Se você achar que é confortável, você pode fazer um balancinho aqui. Esse movimento vai cessando aos poucos. E para completar Bhavana Mustasana, vamos levar a nossa testa em direção aos joelhos, colando o queixo no peito. Aos poucos, trazemos a cabeça no chão, depois as pernas, e vamos começando a entrar em Shavasana. Estenda suas pernas, deixe elas afastadas mais ou menos na largura do seu tapetinho. Os pés caem para fora, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos viradas para cima. Abra um espaço nas axilas e comece o seu relaxamento, observando como você está agora. Fique à vontade para fazer qualquer tipo de adaptação. E vá permitindo que o seu corpo se relaxe, envolve todo o seu peso para o chakra, como se fosse um canhão do seu corpo. Como se você estivesse fora dele, olhando para ele lá de cima. E vai descendo esse sistema pelo seu corpo. E ele começa lá na cabeça. E a partir do início, ele vai encostando, esse canhão vai passando, tá? Pelo seu corpo. Você vai relaxando cada vez mais. De acordo com o lugar em que estamos, lembre que você precisa escanear o seu corpo inteiro.
Quando você termina, vai aparecer como se fosse essa imagem digitalizada, né? Que você olhe para ela, perceba o seu corpo dessa forma. Não contando, né? Né? Abrindo os seus olhos, e fazer movimentos com o seu corpo. Todos os movimentos que o seu corpo te pedir. E assim, você vai se colocando sentado com as pernas cruzadas. O pranayama que nós vamos praticar hoje é Surya Bedana. Vocês já conhecem. Eu acho que eu passei para vocês na semana passada esse pranayama. Muito similar a Nabishuddhi ou Anuloma Viloma, depende de como você quer chamar. Nabishuddhi é aquele das narinas alternadas. Surya Bedana é aquele em que você sempre inspira pela narina direita, que é a narina solar, tá bom? Sempre expira pela narina esquerda. Aí, pessoal, caso você já tenha bastante tranquilidade em fazer esse pranayama, caso você já faça bastante e funciona bem, você pode incluir a pausa respiratória depois da inspiração, ok? E você pode incluir ela fechando as duas narinas e até mesmo fazendo Jalandharabandha, ok? Mas faça isso apenas
você já tem uma certa prática em Surya Beda, tá bom? Vou estipular 10 ciclos completos. Um ciclo completo é do começo da inspiração até o final da expiração. Lembrando, a inspiração é sempre pela narina direita, a expiração sempre pela narina esquerda. Usamos a mão direita para fechar as narinas. Então, o polegar fecha a narina direita e o anelar e mínimo fecham a narina esquerda. Ok? Vou deixar aqui cada um faça no seu tempo esses 10 ciclos completos, começando agora.
Assim que você terminar os 10 ciclos, deixe a sua respiração livre. Fique com os olhos fechados por um instante. Daqui nós vamos seguir para a nossa meditação. Então eu vou cronometrar os 5 minutinhos. Pessoal, nós vamos fazer aquela meditação que fizemos na aula passada, que envolve essas percepções dos sentidos e depois vamos entrando cada vez mais evoluindo, podem ficar tranquilos. Vamos começar. Sentados, não é? Vocês já estão em pranayama, com a coluna ereta, as pernas cruzadas. Comece com os olhos abertos e vá observando todo esse ambiente ao seu redor. Tente perceber algum detalhe que nunca tinha percebido antes e foque nele por um instante. Feche os olhos e leve a sua atenção toda para a sua audição. Escute tudo aquilo que acontece ao seu redor e aos poucos tente identificar um som que não é tão comum assim e foque nele. Sua atenção agora vai para o seu olfato. Perceba os odores deste ambiente. Você sente algo diferente? O olfato pode ter despertado algum sabor novo dentro da sua boca. Observe qual é esse sabor que você está sentindo agora. E aos poucos transfira a sua atenção para o seu corpo sentado aqui e agora. Sinta essa parte mais externa do seu corpo. Como você está sentado, a parte muscular. Veja se existe algum desconforto. E aos poucos a atenção vai para a parte mais interna do corpo. Perceba se existe algum desconforto interno. Sinta as batidas do seu coração. Até que você foque apenas na sua respiração. Tente manter o seu foco aí.
aos poucos, vá trazendo a sua atenção para aqui novamente. Abra os olhos lentamente e saia desse estado meditativo por agora, mas fique à vontade para entrar novamente. Namastê, muito obrigada pela prática de hoje, por essa aula, por essa troca. Espero que tenham aproveitado. Amanhã não temos aula porque é quarta, quinta-feira, então retornamos. Hoje abri os horários para aulas particulares, então fiquem à vontade para me chamar. Posso reenviar o material sobre essas aulas, elas vão ser bem voltadas para você. Assim, eu quero dar um foco no praticante, no aluno, vamos entender quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, para assim conseguir trazer uma aula bem focada, ok? As aulas vão ser tanto online quanto presenciais, né? Você pode escolher e a gente pode conversar mais sobre, ok? Então, até mais, gente. Qualquer coisa, fiquem à vontade para me chamar. Tchau, tchau. Até quinta-feira.